Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. O livro de Hebreus, capítulo 8. Nós estamos aqui estudando um pouco o livro de Hebreus, capítulo... Agora estamos no capítulo de número 8. Nas quartas-feiras pela manhã, os irmãos bem sabem que nós estamos estudando toda a Bíblia. Aprove o Senhor que agora estivéssemos meditando no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 8. Antes de mais nada, compete a nós, é importante que a gente venha sempre contextualizar aquilo que há de ser dito. Então, o contexto sempre da carta aos Hebreus é uma carta direcionada muito diretamente a cristãos judeus que estavam sendo influenciados e estavam correndo o risco de retornarem aos preceitos do Antigo Testamento. Obrigado, meu filho. E o autor dessa carta, quando ele então se direciona aos seus irmãos, ele faz questão de mostrar como Jesus Cristo, ele é superior a tudo aquilo que havia sido dado ao povo de Deus no Antigo Testamento. Ele veio para cumprir, e tudo aquilo que foi dado por Deus ao povo de Deus no Antigo Testamento apontava para Cristo. E aquilo que Cristo cumpriu no seu período aqui na terra, ele cumpriu de maneira extremamente superior ao que qualquer outro homem que veio antes dele. Então ele começa mostrando inclusive que Jesus é superior aos anjos. Depois ele vai mostrar que Jesus é superior a Moisés, que recebeu a lei. Jesus é superior à própria lei, pois ele antecede a ela. E agora ele começa a falar conosco acerca do sacerdócio. Era um conflito muito grande que eles tinham, porque é como muitas pessoas hoje em dia, que se ela está doente, e você vai orar por ela. Então você chega lá para orar por ela, o irmão Adams vai orar na casa da pessoa lá, e a pessoa diz: mas você não trouxe o óleo ungido? Então você vai orar aqui por mim, mas sem óleo. Porque há uma necessidade daquele que não conhece a verdade sempre de ver e tocar em coisas. Então, como aquele povo lá no deserto, logo depois de ver os milagres que o Senhor fez, de libertar-os tão poderosamente do Egito, quando Moisés sobe ao monte para orar e falar com Deus, buscar direcionamento de Deus, o povo pede um bezerro de ouro. Por quê? Porque eles queriam um Deus que eles pudessem tocar, que eles pudessem ver, que de alguma forma eles pudessem manusear. E não mudou hoje. É por isso que grande parte das igrejas, a igreja católica sempre foi assim, mas a igreja evangélica hoje, sempre você vai encontrar rosa ungida, óleo ungido, toalha, todo tipo de utensílio. Você vai ver igrejas que tem dentro dela a Arca da Aliança, fazendo referências ao Antigo Testamento e todas essas coisas. Por quê? Porque o povo, quando se aproxima, entre aspas, de Deus, ele quer saber se Deus está lá. Então ele precisa ver alguma coisa que remeta ele a Deus. E no Antigo Testamento, esses judeus estavam passando por esse conflito. Sim, eu acredito em Jesus, mas como é que os meus pecados vão ser perdoados se eu não estou mais sacrificando o cordeiro? E agora eu tive um filho, e como é que eu vou fazer com meu filho? Eu não preciso ir lá no templo para sacrificar um animal, como é que é isso? E as mulheres que muitas vezes passavam pelas suas regras e precisavam de rituais de purificação no Antigo Testamento, e agora como é que vai ser isso? E se eu não tiver mais um sacerdote lá da tribo de Arão para me abençoar, como é que vai ser isso? Então eles passavam sérios conflitos, porque uma das coisas mais difíceis de sair daquele que se converte é o espírito de religiosidade. Nós somos naturalmente pessoas religiosas. Nós não vamos viver facilmente pela fé. Nós normalmente vivemos por vista, por aquilo que eu vejo. Então, se eu vejo, chego em um lugar e muitos milagres estão acontecendo, então Deus está naquele lugar.
Então as pessoas, elas não são guiadas pela palavra de Deus, elas têm uma dificuldade muito grande de crerem nas promessas de Deus, pois a nossa carne é sempre inclinada a ter uma vida baseada naquilo que a gente pode ver, naquilo que a gente pode tocar. E eles estavam passando por esse conflito. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado e já havia ascendido aos céus há alguns anos. E agora esses cristãos judeus, eles estavam passando por sérios conflitos. Eles estavam sendo duramente perseguidos pelos seus patrícios, pelos seus irmãos judeus, para retornarem. Eles estavam sendo inclusive ameaçados. O cônjuge tinha autorização de se separar do seu marido, da sua esposa, se ele se tornasse cristão. Muitas vezes você podia perder o seu emprego, se você tivesse uma loja, você perderia os seus clientes. Por quê? Porque você agora se tornou um cristão. Então, eles precisavam entender a maravilha que os haviam alcançado. Por isso que o nome é Evangelho, é uma boa notícia. Então, a partir agora do capítulo 8, nós vamos ver que o ministério sacerdotal que Cristo tem é extremamente superior ao ministério sacerdotal desenvolvido pelos levitas, ou pelos da tribo de Levi, os descendentes de Arão, segundo o Antigo Testamento. Então aqui agora no capítulo 8, principalmente aqui nesse versículo 1, ele vai fazer uma espécie de resumo do que ele vem falando desde o capítulo 5. Desde o capítulo 5 da carta, ele vem apontando que o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio superior ao sacerdócio que ainda era desempenhado pelos judeus na época que ele escreveu essa carta. Quando nós falamos na introdução da carta, muito provavelmente essa carta foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo. Por que essa data? Porque no ano 70 depois de Cristo houve uma revolução, houve uma revolta dos judeus, e os romanos, que já estavam extremamente chateados, insatisfeitos com as revoltas dos judeus toda hora, eles entraram em Jerusalém, destruíram completamente a cidade e o templo. Só ficou uma parede do templo, que até hoje os judeus fazem as suas orações diante dela, chamado Muro das Lamentações. Então o sacrifício parou de ser feito, e bem como todos os rituais, Então aqui nós vamos ver como antes mesmo disso, quando os rituais ainda eram feitos todos os dias, esse escritor vem nos apontando que não era mais necessário aquilo, que Jesus Cristo já tinha cumprido tudo, que uma nova aliança agora estava vigorando, e que debaixo dessa nova aliança haviam novas obrigações e novas promessas. Então no capítulo 8, acompanhe comigo, ele diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito. Então daqui você já percebe como um bom professor, esse autor da carta, ele faz questão de reprisar, por assim dizer, pontos que são importantes, para que aquelas pessoas cada vez mais fixassem as informações que eles estavam obtendo. Muitas vezes vai acontecer isso na igreja. A gente vai chegar num culto e a gente vai ouvir um determinado assunto, e talvez amanhã nós venhamos a ouvir um assunto muito semelhante ao que foi dito hoje. E você vai dizer: por que isso? Porque nós precisamos. A nossa memória, ela é extremamente carnal. Nossa memória, ela guarda muito facilmente as coisas ruins e se esquece muito rapidamente daquilo que de fato é bom e que vem de Deus. Por isso que a repetição é algo tão importante do ponto de vista da pregação cristã. E aqui o autor dessa carta, entendendo isso, ele faz agora esse apanhado em relação às coisas que ele havia dito anteriormente. Então ele diz, mais uma vez: ora, o essencial, o que é o resumo de tudo aquilo que eu disse a vocês anteriormente, é que possuímos tal sumo sacerdote. E essa palavra tal, ela é
algo extremamente importante que nós venhamos a pensar um pouco nela. É como, por exemplo, num dos versículos, se não for o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, João 3,16, nos é dito que Deus amou o mundo de tal maneira. Porque ele diz aqui, possuímos tal sumo sacerdote. Da mesma forma que nós jamais conseguiremos chegar à compreensão exata do amor de Deus para conosco, nós jamais conseguiremos chegar à compreensão exata, pelo menos deste lado da eternidade, do tamanho do ministério de Jesus Cristo que nos favorece. Nós só conseguimos contemplar uma parte. Aquilo que Jesus Cristo fez e faz por nós é imensurável. É algo que nós só contemplamos, como diz Paulo em 1 Coríntios 3, como que por espelho. E ansiamos chegar na glória para que possamos contemplar face a face. Por isso essa expressão tal, porque é algo que não pode ser descrito. Então, Deus amou o mundo de tal maneira. Por quê? Porque como é que eu posso descrever um amor que eu não sei como é? Ele é profundo demais para mim. É grande demais. Paulo chega a dizer, quando ele escreve aos Efésios, que nós devemos buscar conhecer o amor de Deus que excede o conhecimento. Então, você busca conhecer o quanto Deus te ama, e por isso enviou Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Mas quanto mais a gente procura conhecer o amor de Deus, mais a gente percebe que é maior do que a gente pode entender, do que a gente pode alcançar. A mesma coisa, o ministério de Cristo é algo extremamente maior do que nós podemos contemplar. Nós contemplamos uma parte. Então nós sabemos que Jesus Cristo é rei, nós sabemos que Jesus Cristo, ele é sacerdote, é aquele que faz intermediação entre Deus e o seu povo. Mas tudo isso que nós contemplamos aqui não é a completude dessas informações. A completude dessas informações nós só obteremos quando estivermos na glória. É algo muito mais profundo. Por isso nós nos maravilhamos com esse ministério que nos alcança e que nos salva e que nos santifica e que nos prepara para o nosso grande encontro com o nosso Deus maravilhoso. Então, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Ele é diferente de qualquer outro sumo sacerdote que você já viu. Na história do povo de Deus existiram muitos sumos sacerdotes, pessoas que desempenharam essa função. Por exemplo, na época de Jesus existiam dois, mesmo sem poder, só podia um de cada vez, mas existiam dois: o Caifás, que era o de fato, e o Anás, que era, por assim dizer, o de direito. Ele havia sido deposto pelos romanos, porque os romanos não gostavam muito da maneira como ele liderava. Então, eles não eram pessoas justas, eram pessoas extremamente maldosas. Mas você vai ver na história do povo de Deus os sacerdotes que foram pessoas piedosas, que foram pessoas que de fato buscaram aproximar o povo de Deus. Mas ainda assim, o sacerdócio de Cristo é incomparavelmente superior ao destes homens, porque ainda que eles buscassem cumprir fielmente aquilo que havia sido designado pela lei, ainda assim eles eram homens imperfeitos. O sacrifício que eles ofereciam, assim como eles, era imperfeito. Então nós vamos ver mais adiante nessa carta que aquele sacrifício, na verdade, eles não podiam perdoar pecados, eles somente apontavam para o sacrifício, o único sacrifício que pode perdoar pecado. Então ele é um sumo sacerdote tal. Por isso que eu intitulei a nossa mensagem de hoje de Jesus é maior. Não é Jesus é o maior, Jesus é maior. Por que essa frase? Porque Jesus é maior do que qualquer coisa que você imaginar. A lei, Jesus é maior que a lei. O sacerdócio, Jesus é maior que ele. Os anjos, Jesus é maior que ele. Qualquer tipo de reinado humano, Jesus é maior que todos eles. Então, Jesus é maior. E ele continua aqui nesse versículo 1 do capítulo 8. Ele é um sumo sacerdote que se assentou aonde?
à destra do trono da majestade dos céus. Onde é que foi que ele se assentou? À destra de Deus. E aqui, mais uma vez, ele faz referência àquilo que já nos foi ensinado anteriormente. Ele é um sacerdote que não vem da linhagem de Arão, porque ele veio da tribo de Judá. Ele não veio da tribo de Levi. Mas, mais do que isso, ele é da linhagem de Melquisedeque. E por que Melquisedeque? Porque Melquisedeque era um sacerdote, na sua época, que era sacerdote e rei. Na época do povo, lá da lei, não podia. Ou você era rei, ou você era sacerdote. Se você fosse sacerdote, você jamais podia imaginar se tornar rei algum dia. Então, eram coisas que não podiam, de maneira nenhuma, serem vistas conjuntamente. Mas Jesus não. Ele é um sacerdote que também é rei. Mas ele não é um rei comum. Por isso que eu digo, Jesus é maior. Os reis comuns, eles governam temporariamente aqui na terra. E o seu governo é limitado tanto pelo tempo quanto pela sua eficácia. Então, como assim? O governo aqui na terra ele tem um determinado tempo. O rei Davi foi um bom rei? Foi. Mas ele reinou quanto tempo? Mais ou menos 40 anos. Depois ele foi substituído pelo seu filho Salomão. Então, o reinado terreno é um reinado limitado. E é um reinado também limitado quanto à sua eficácia. Então, digamos que eu sou rei e eu quero que esse ano não chova. Será que eu tenho o poder de impedir a chuva? Ou então eu sou rei e as terras do meu povo, elas estão passando por um grande período de seca. Então eu posso olhar para o céu e dizer: chova agora, céu. Será que eu tenho esse poder? Então, aqueles governantes terrenos, por mais que eles sejam pessoas assim extremamente que se achem poderosas, de fato eles não têm poder nenhum, senão o poder que é dado por Deus temporariamente. Mesmo os nossos governantes aqui, eles às vezes até têm a intenção de fazer algo, mas eles não podem, não tem como fazer. É como você, por exemplo, eu quero construir determinada coisa, e aí a gente passa por um período de, 20, 30 dias de chuva seguidos. Você já viu alguém construir na chuva? Não dá para construir nada na chuva, porque vai molhar os materiais e a construção vai ficar deficiente. Então, nós aqui na terra intentamos fazer muitas coisas, mas essas coisas só serão dadas, só serão cumpridas, só serão alcançadas se Deus quiser. Por isso que Jesus é totalmente diferente. Quando Jesus determina algo, ele tem poder para cumprir. Então Jesus ele diz: olha, eu vou estar com vocês para sempre. Se eu dissesse isso para vocês, eu estaria o quê? Mentindo. Por quê? Porque eu não sei quanto tempo eu vou estar com vocês. Talvez nós estejamos juntos por mais alguns anos, mas chegará um momento em que ou vocês ou eu, nós seremos recolhidos, e espero que sejamos recolhidos para a glória. Essa é a nossa viva esperança. Então, se eu disser para vocês: olha, semana que vem eu estou aqui com vocês para a gente continuar esse estudo de Hebreus, eu não sei se eu vou estar aqui semana que vem. Mas quando Jesus falou em Mateus capítulo 28, eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos, ele tem poder para cumprir isso. Olha o que ele disse anteriormente: eis que todo poder me foi entregue no céu e na terra. E aí, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, por que a gente sabe que Jesus está aqui com a gente? Porque ele tem poder para cumprir isso. Então, ele é um sacerdote completamente diferente. Ele é um rei completamente diferente. Ele é um sacerdote e rei inimaginável, porque ele é totalmente diferente daquilo que nós estávamos acostumados na lei. Então, no Antigo Testamento nós tínhamos reis justos, reis obedientes, reis tementes a Deus, que governaram de uma maneira que Deus se agradou, mas ainda assim esses reis eram limitados. Tivemos sumos sacerdotes que eram pessoas também tementes a Deus, que de fato buscavam aproximar Deus do seu povo e o povo do seu Deus,
Mas eles eram pessoas também limitadas. Jesus não. Ele exerce o seu ministério, tanto o seu ministério sacerdotal, quanto o seu ministério de rei, de maneira plena e perfeita. Então ele está sentado à destra do trono da majestade do céu. E essa informaçãozinha para nós que ele está sentado é extremamente importante. Quando você conhece a cultura do Antigo Testamento, você aprende que os reis, os professores, eles só ensinavam sentados. Não sei se você já viu, e Jesus assentou-se para ensinar os seus discípulos. E o rei, quando ele ia julgar, quando ele ia administrar, o seu reino, ele tinha um trono, que ele ficava lá. Então os seus súditos se direcionavam a ele enquanto ele estava no trono, apresentavam as suas causas e pediam ao rei direcionamento em relação ao que precisava ser feito. E tudo isso enquanto o rei estava sentado no trono. Já o sacerdote, ele não sentava. Você ia ficar extremamente surpreendido se você fosse ao templo, porque no templo você encontra um monte de coisa, menos isso que a gente tem aqui hoje. Uma cadeira para sentar. As pessoas não oravam sentado, elas oravam em pé, nem ajoelhado, elas oravam em pé. O sumo sacerdote, ele fazia os sacrifícios em pé. Os sacerdotes faziam os sacrifícios em pé. O tempo todo eles estavam fazendo alguma coisa. Não, pega o animal, corta o animal, oferece o sangue, faz isso, faz aquilo. E aqui a gente vai ver que Jesus, ele desempenha o seu sacerdócio no trono. No trono ele consegue desempenhar o seu sacerdócio completamente. Agora no versículo 2 ele continua. E ele diz assim: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. E agora ele vai dizer que onde Jesus desempenhava e desempenha o seu serviço? No santuário. Mas esse santuário não é feito pelo homem. Não foi o santuário feito por Salomão, nem o santuário feito na época do profeta Ageu e depois restaurado e ampliado na época de Herodes, mas agora há um tabernáculo novo. Um tabernáculo novo. E não entende, irmãos, não é que a gente vai chegar lá no céu e Jesus vai estar em um templo celestial fazendo algum tipo de ritual a nosso favor. Não, Jesus, ele disse de maneira muito clara que quando ele estava diante de um grupo de religiosos: destruam este templo e eu o edificarei em 3 dias. E as pessoas estão, como assim? Esse templo para ser construído aqui demorou 50 anos a reforma. Você está dizendo que em 3 dias você vai edificar esse templo? Que negócio é esse? Mas ele não falava do templo. Ele falava do templo que era o seu próprio corpo. É isso que o autor, é isso que Paulo nos ensina, salvo engano, na carta de Éfesos, quando ele diz que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. Eu não sei se você já ouviu essa expressãozinha que todos os rios correm para onde? Isso é verdade? Todos os rios correm por mar. E é a mesma coisa, todas as coisas convergem para Cristo. Tudo é para Cristo. Nós louvamos aqui, o último louvor, se eu não me engano, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E aqui a gente percebe o que o escritor está dizendo. Ele é ministro de um verdadeiro tabernáculo. Por que o verdadeiro? A palavra verdadeiro, irmãos, ela tem muitas traduções, por assim dizer, no original, no grego. Verdadeiro, ele faz oposição àquilo que é falso, mas verdadeiro também faz oposição àquilo que é irreal. Então, por exemplo, você tem algo que é real, algo que existe, e você tem algo que não existe. Então, quando ele diz que Jesus, ele é ministro de um santuário, do verdadeiro santuário, ele está dizendo justamente que esse santuário aqui era um santuário limitado. Era um santuário que foi feito para, como que uma maquete, por assim dizer, daquilo que Deus tem preparado para nós.
Então, você já viu alguém morando na maquete? Então você tem lá um prédio, e aí você vai construir um prédio, aí você vai lá na construtora, diz, o prédio vai ser assim, o seu apartamento vai ser aqui, você fica imaginando, mas eu não entro aqui, né? Como é que Jefferson vai entrar nesse apartamento aqui? Não dá o tamanho dele. Então, ninguém mora na maquete. A mesma coisa, o santuário aqui, ele era extremamente limitado. Tudo era limitado. O que Cristo faz por nós, ele não tem limite, né? Por isso que Cristo, ele é maior do que todos. Então, ele de fato é ministro do santuário, mas ele não é ministro do santuário que tem aqui na terra. Ele não é como os outros sacerdotes que ficam servindo no santuário terreno. Não, ele tem um verdadeiro tabernáculo. Essa palavra tabernáculo, irmãos, é muito significativa, principalmente no seu contexto hebraico. A palavra tabernáculo, ela significa moradia. Às vezes a gente confunde tabernáculo com templo, né? Aí dizem, o tabernáculo, né? Não, tabernáculo significa moradia. Por isso que tem um verbozinho no hebraico, né? A tradução não é muito legal, né? Tabecularizar, eu acho, né? Então quer dizer, morar em determinado lugar. Então você está taberculanizando em tal lugar. Meu irmão, pare de me xingar. Você me respeite. Eu não sou dessas coisas, né? Então significa que você está morando. Então ele está mostrando justamente isso. Há uma verdadeira moradia para Deus. Qual é a moradia de Deus? É o templo aqui na terra ou é o céu? Por isso que lá no céu a gente não vai encontrar templo. Porque Deus vai habitar no nosso meio. É o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 21. Então ele diz aqui, há um verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Eu queria que você abrisse comigo, se você puder, no livro do Apocalipse, rapidamente, vamos lá em Apocalipse, para essa promessa tão maravilhosa, Apocalipse capítulo 21. Toda vez que você estiver triste, você abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Ou então você olha para Malu e você fica alegre também, né? Se você estiver triste, não é não, Malu? Aí, tá vendo? Aí, eu sorrio. Isso mesmo. Então aqui, eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Esse é o tabernáculo de Deus. É lá que nós habitaremos, é onde Deus habita. Essa nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, preparada, como uma noiva adornada para o esposo. Então eu ouvi uma grande voz que vinha do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. É esse tabernáculo que o escritor de Hebreus está dizendo. Esse tabernáculo não foi feito por mãos humanas. Quem foi que fez? O próprio Deus. O Senhor fez esse tabernáculo para sua moradia e para a moradia daqueles que são seus. Então eu ouvi essa grande voz que vinha do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, porque o tabernáculo é isso, é uma habitação. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono, tá vendo? Lá em Hebreus também o sumo sacerdote da gente está sentado aonde? No trono. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então essa é a visão que o autor do livro de Hebreus tem. Esse tabernáculo que ele está falando, a própria habitação de Deus conosco no céu, nós com ele, em uma nova realidade, um novo céu, uma nova terra, inimaginável para nós. Paulo, ele foi o único dos seres humanos capaz de subir ao céu e voltar, e quando ele voltou ele disse, aquilo que eu vi, eu não tenho condições de descrever com palavras. Então, é indizível aquilo que eu vi. Não tem como descrevermos aquilo que é celestial. Não há palavras para isso. Então, no versículo 2 ele diz, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem,
Pois todo sumo sacerdote, e ele vai agora fazer essa comparação do sumo sacerdote do Antigo Testamento e agora do nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Então o sumo sacerdote ele é constituído com o objetivo, qual é? Oferecer os sacrifícios em favor de si mesmo e em favor do povo. Esse é o propósito do sacerdote. É assim que ele fazia a propiciação pelos pecados do povo. Então o ofício do sumo sacerdote era esse. Qual era o grande ofício do sumo sacerdote? O ofício que só ele, sumo sacerdote, podia fazer. Era justamente entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, e com o sangue de um animal puro, de um cordeiro puro, imaculado, ele fazer ali a aspersão dos utensílios sagrados. Uma vez por ano ele fazia aquilo. Era só ele que podia fazer. Aquele lugar era sagrado. O sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santíssimo Lugar. Era onde ficava a Arca da Aliança e os utensílios sagrados do povo de Deus. Aquele lugar simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E somente o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar uma vez por ano. E ele fazia isso em benefício do povo. Era em benefício do povo que ele fazia isso. O próprio Deus havia ordenado. Deus estava mostrando que sem sangue não haveria perdão de pecados. E o sumo sacerdote fazia isso anualmente. Esse era o ofício dele. Então, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. É isso que o sumo sacerdote fazia. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Então Jesus Cristo, ele também tem o que oferecer. Ele, como sumo sacerdote, ele tem que oferecer algo. E é justamente aquilo que é o coração do Evangelho. O que Cristo ofereceu para Deus para que o homem fosse reconciliado com Deus? Ele ofereceu a si mesmo. Então, até nisso, Jesus é um sumo sacerdote diferente. Ele não somente é sumo sacerdote, como ele é o próprio sacrifício. Ele é o sumo sacerdote, mas ele também, mais adiante nós vamos ver isso na carta, ele é o próprio sacrifício. Ele ofereceu a si mesmo o seu sangue. Por isso que na noite da última ceia ele diz: olhe, nós vamos agora entrar debaixo de uma nova aliança. Uma aliança que agora é feita pelo meu sangue. Então, quando nós ceiamos, nós estamos recordando dessa nova aliança. Essa nova aliança que é feita mediante o sangue de Jesus, que foi oferecido pelo perdão dos nossos pecados de uma vez por todas, como nós vamos ver mais adiante. Então, aqui ele mostra, todo sumo sacerdote, ele tem que oferecer algo. E era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Jesus Cristo, ele também tinha que oferecer algo a Deus. Versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. E agora ele vai falar algo lógico. Se Jesus Cristo estivesse exercendo o seu ministério na terra, ele nem sumo sacerdote seria. Por quê? Porque a terra já tinha um sumo sacerdote que era da linhagem de Arão. Era a linhagem, era o sacerdócio que estava vigorando e que está vigorando até hoje, né? Pois para os judeus, Cristo não veio. Jesus de Nazaré, o nosso Cristo, não é o Cristo dos judeus. Os judeus ainda estão esperando o seu Cristo, enganosamente, né? Diga-se de passagem. Então, ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei. Por que Jesus não seria sacerdote? Porque ele não era da linhagem de Arão. Ele era da tribo de Judá. Da tribo de Judá não se levanta sacerdote. Os sacerdotes necessariamente, os sacerdotes terrenos, necessariamente precisam vir de que tribo? Da tribo de Levi. O sacerdócio de Cristo é
único nesse sentido, porque ele não é da ordem, como já foi dito aqui, de Arão, da ordem de Levi. Ele vem da ordem que é mais antiga de todas, que é a ordem de Melquisedeque, aonde o próprio Abraão foi abençoado, como ele já explicou para a gente no capítulo anterior. Então ele mostra isso, que esse sacerdócio aqui da terra estava ultrapassado e que agora estava vigorando um sacerdócio celestial. Era o sacerdócio celestial que agora estava valendo. Então, olha o que ele diz aqui, mais adiante, versículo 5: os quais ministram em figura. Então, os sacerdotes aqui da terra, eles não estavam fazendo algo que de fato gerasse algum tipo de resultado direto, mas eles estavam apenas, entre aspas, ensaiando. Eles estavam apenas simbolizando algo que viria e que de fato concretizaria aquilo que eles estavam apontando. É por isso que Jesus, quando entrega-se na cruz por mim, por você, bem como por todos aqueles que nele depositam a sua fé, ele disse uma frasezinha que na verdade no grego é uma única palavra, que é a palavra tetelestai, que significa está consumado. Então, o sacrifício estava consumado de forma definitiva. Ele havia oferecido aquilo, a única coisa que poderia reconciliar Deus com os homens. Um sacrifício perfeito. Então, ele vem e ele morre de maneira definitiva para justificar pecadores e fazer agora esses pecadores transformarem esses pecadores afastados de Deus, não somente em amigos de Deus, mas em filhos de Deus. Então, aqui ele diz mais, versículo 5: os quais aqui na terra ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir os tabernáculos. Então, Moisés também fez tudo o que fez como símbolo daquilo que Cristo viria fazer. Então, tudo aquilo que Moisés entregou ao povo, e ele fez isso divinamente instruído. Aquilo que Moisés fez e ensinou ao povo para que fizesse, não era algo que veio da sua própria cabeça, mas foi algo que o próprio Deus direcionou para o seu povo, para que eles se preparassem para a chegada do Messias. Por isso que esse livro começa, o livro de Hebreus começa de uma forma extremamente bonita, né? Chega a ser até poética e extremamente profunda. O autor aos Hebreus começa a sua carta dizendo que no passado Deus falou de várias maneiras com o seu povo, através dos seus servos, os profetas, mas nesses últimos dias Ele falou por intermédio do seu próprio Filho. Então, é isso que está acontecendo aqui. As coisas que foram feitas no Antigo Testamento, não é que elas não valiam ou não valem, é que elas tinham um objetivo. Qual era o objetivo? Preparar o mundo, mais especificamente o povo de Deus, para a chegada de Cristo. Essa semana nós estudamos lá em Mussurunga o Evangelho de Lucas, e no capítulo 3 nós estudamos o ministério de João Batista. E João Batista, ele vem com um ministério que está profetizado lá no livro do profeta Malaquias, que diz que ele vem para preparar o caminho para a chegada de Cristo. E ele diz que os montes serão aplainados e os vales nivelados. Então, ele faz referência, irmãos, a algo que era extremamente comum para aquelas pessoas que já há alguns anos estavam sendo dominadas pelo Império Romano. Então, quando o imperador ia visitar determinada região do seu império, o que se fazia? Se mandava mensageiros, e esses mensageiros tinham a função de avisar que o imperador estava chegando, e também de avisar aos governantes das devidas localidades que preparassem um caminho reto para a chegada do imperador. O imperador não viajava de qualquer forma, ele tinha a sua comitiva, carruagens, né?
uma série de utensílios que eram levados junto com o imperador, então ele não podia viajar de qualquer forma. Era necessário toda essa preparação para que o imperador se deslocasse até alguma localidade do seu império. Então é a mesma coisa aqui. Todas as coisas que aconteceram antes de Cristo aconteceram como preparação para a sua vinda. O mundo inteiro precisou ser preparado para a sua chegada. O mundo começou a ser preparado desde a queda de Adão. Passou-se pelo dilúvio, passou-se pela Torre de Babel. Chegamos então ao chamado de Abraão, depois a escravidão do povo no Egito. Tudo isso é uma preparação, a libertação do povo no Egito. As leis são entregues no deserto durante aqueles 40 anos, a posse do povo da terra prometida. Tudo isso, preparação para a chegada do Messias. E então ele veio, e quando ele veio, ele cumpriu aquilo que estava profetizado para que ele cumprisse. Então é importante que nós venhamos a entender que não é que a lei não tem valor algum, ou que a lei é falha em algum sentido. Não, quem é falho somos nós. A lei cumpriu o seu objetivo, a lei continua a ter a sua validade. Qual é o objetivo da lei? Mostrar que somos pecadores e que precisamos ser salvos. A lei perdeu a sua validade? Não. Por isso que Jesus vai dizer: eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Ele diz: eu não vim dizer que a lei não vale mais nada agora, a lei continua valendo. A grande questão é que as pessoas muitas vezes na igreja têm um entendimento errado. Qual é o entendimento? No Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei. Agora no Novo Testamento a gente é salvo pela graça. E esse entendimento é extremamente equivocado. As pessoas sempre foram salvos pela graça. Ninguém foi salvo pela lei. Ninguém. Porque ninguém nunca cumpriu a lei toda. O objetivo da lei era nos condenar, nos matar, literalmente. Mostrar para nós o quanto nós estamos mortos em delitos e pecados diante de Deus e o quanto precisamos de um Salvador. Para que então nós possamos clamar ao nosso Senhor. E como está escrito lá em Romanos capítulo 10, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Então esse era o objetivo da lei, e por isso ela continua tendo esse mesmo objetivo. Quando nós apresentamos o Evangelho a alguém, nós precisamos apresentar o Evangelho a essa pessoa nesse contexto. Olha, irmão, você é um pecador. Nós não podemos simplesmente dizer, como algumas pessoas: Jesus tem um plano maravilhoso para você. Eu também tenho um plano maravilhoso para mim, que legal. Então o que eu preciso fazer? Eu levanto a mão, eu repito uma oração fajuta e agora eu sou abençoado por Deus. Tudo que eu fizer, Jesus vai me abençoar. Não. Por isso que a gente não apresenta o Evangelho dessa forma. O Evangelho começa apontando para o homem e condenando o homem. O Evangelho começa, como Paulo, nos capítulos 1 e 2 da carta aos Romanos, ele passa esses 2 capítulos mostrando que o homem é condenável, é digno de condenação. Tanto judeu quanto não judeu nasceu e cresceu e vive em pecado. E ele precisa desesperadamente da graça de Deus para que ele seja salvo. Paulo, ele faz isso no livro de Romanos, quando ele apresenta o Evangelho para aquela igreja. Então, a nós compete apresentar o Evangelho da mesma forma. Então, não podemos mudar. Por isso que aqui ele está mostrando que Moisés, ele fez tudo aquilo que fez por ordem de Deus. Então, aquilo que Deus manda a gente fazer é bom, é perfeito e é agradável e necessariamente cumprirá o seu objetivo. Então, quando ele diz aqui: quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então perceba como todas as coisas que foram feitas por Moisés no Antigo Testamento foram feitas como modelo do que foi mostrado para ele no monte. Assim também o sacerdócio desempenhado pelos levitas, pelos descendentes de Arão, eles eram um sacerdote que era feito como modelo.
como modelo para aquilo que o verdadeiro sumo sacerdote viria fazer. Assim como todos os sacrifícios eram modelo daquele sacrifício perfeito que seria feito de maneira definitiva a nosso favor pelo nosso sumo sacerdote. Então, o escritor dessa carta, ele procura ser o mais detalhista possível, porque ele quer afastar dos seus ouvintes qualquer dúvida que fizessem com que eles fossem influenciados pelas palavras persuasivas dos mestres judaicos legalistas. Então, o legalismo sempre foi um problema da igreja. As pessoas legalistas, elas são normalmente pessoas extremamente convincentes. Elas gostam de usar jogo de palavras para procurar convencer as pessoas. Paulo vai falar inclusive sobre isso. Ele diz: nós não usamos palavras persuasivas. Nosso objetivo não é convencer você a ficar do meu lado. Meu objetivo é pregar a palavra de Deus para que Deus seja glorificado. O meu objetivo não é nem que as pessoas se convertam. Eu desejo muito que as pessoas sejam salvas, mas o meu objetivo prioritário é a glória de Deus. Eu necessito glorificar a Deus. Esse é o objetivo da minha criação. Porque você foi criado, porque eu fui criado. Fomos criados para a glória de Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Então, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Capítulo 6. Agora. Olha o que ele está dizendo. Ele estava falando de coisas que ele tinha dito anteriormente. Ele estava falando de coisas também referentes ao passado. Agora ele diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Então ele vai mostrar que tudo isso que Moisés fez e que foi feito pelos sacerdotes na antiga aliança tinha um valor e cumpriram o seu papel. Mas agora Jesus tem um ministério muito mais excelente que ele já desempenhou e desempenha ao nosso favor, pois ele vive à destra de Deus a interceder por nós. Por que eu e você temos certeza da nossa salvação? Porque nós oramos por nós mesmos? Não, porque Cristo ora por nós. Foi isso que fez com que Pedro fosse salvo e Judas fosse condenado. Os dois falharam, mas Jesus intercedeu por Pedro. Pedro, esta noite Satanás pediu a sua alma para se andar, mas eu roguei por vós, para que você não desfaleça, Pedro. Mas quando você se converter, ajude os seus irmãos também. Perceba como o ministério de Jesus é eficaz. A oração de Jesus sempre é ouvida e sempre traz cumprimento, e sempre é cumprida do ponto de vista universal. Jesus consegue sempre aquilo que ele pede, porque ele tem capacidade também de colocar em prática, uma vez que a vontade dele, do Pai, é uma só. Então aquilo que é vontade de Cristo, aquilo por qual Jesus intercede, é a vontade do Pai. Por isso que João vai dizer: quando nós oramos segundo a palavra de Deus, sabemos que Deus nos ouve. Agora, se eu oro diferente da palavra de Deus, Deus não me ouve? Não, não é só isso não. Deus abomina a sua oração. Vai dizer lá no livro de Provérbios que aquele que tapa os seus ouvidos à lei de Deus, até a sua oração é abominável. Então ele diz aqui: agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. E esse é o ponto que vai começar a ser desenvolvido agora aqui pelo autor. Tudo aquilo que ele estava falando aqui até agora, no capítulo 8, era uma preparação para essa afirmação dele aqui agora. Que a aliança que Jesus veio trazer é uma aliança superior, é uma aliança eterna. Os sacerdotes, eles ensinavam uma aliança que não salvava, e uma aliança que tinha um tempo determinado, que era a aliança da lei. Uma aliança que já nasceu, de certo ponto, enferma. Por quê? Porque apesar da lei ser perfeita, o homem
que é um dos participantes dessa aliança, a aliança é feita entre Deus e o homem é imperfeito para cumprir. Aquilo que Deus manda é perfeito, mas o homem não tem condição de cumprir. Por isso que essa aliança nasce enferma, porque apesar daquilo que Deus ordena ser perfeito, Deus nos ordena uma lei segundo o seu caráter, que é santo. Mas o homem não consegue atingir essa santidade que Deus exige. Então ele precisava de uma nova aliança. E essa nova aliança já tinha sido profetizada várias vezes por Deus. Tanto por Jeremias quanto por Ezequiel é dito textos semelhantes, que ele faria uma nova aliança com o seu povo. E diz assim: não uma aliança como eu fiz com os seus antepassados, mas uma aliança diferente. Eu vou colocar as minhas leis, não na sua mente, mas no seu coração. Eu vou dar a vocês um coração novo, que agora vocês possam obedecer à lei. Eu vou dar do meu espírito para vocês, para que vocês agora não rejeitem as minhas ordenanças, mas amem as minhas ordenanças. Então era necessário que houvesse uma nova aliança. Mais uma vez, vou repetir o versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então perceba, as promessas do Antigo Testamento eram promessas muito boas, mas nenhuma delas se compara com a promessa que Cristo nos oferece, que é a vida eterna no céu. A promessa do Antigo Testamento eram promessas maravilhosas, mas nenhuma promessa garantia para nós que seríamos tornados filhos de Deus. Olha o que é dito lá no comecinho do Evangelho de João. Todos aqueles que creram em Cristo Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles que não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, nasceram da vontade de Deus. Que maravilha, irmãos. A pessoa nasceu da vontade de Deus, ela agora é um filho de Deus. Ela não é como Abraão. Abraão era o quê? Amigo de Deus. Não, você agora é filho. Você foi adotado por Deus. Então, as promessas que Cristo veio trazer são promessas superiores, uma vez que essas promessas estão baseadas em uma superior aliança. A aliança do Antigo Testamento, ela também era, por assim dizer, feita com sangue, mas com sangue de animais. Por isso não tinha esse padrão de perfeição. Agora essa nova aliança no sangue de Jesus, ela é muito mais superior, pois ela é baseada no sangue do próprio Deus, pois Jesus Cristo é Deus Filho. Agora no versículo 7 ele continua: porque se aquela primeira aliança, olha o que ele diz, aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, se de fato aquela primeira aliança tivesse a condição de salvar o homem, ou melhor, de reconciliar o homem com Deus, o próprio Deus não falaria que enviaria uma nova aliança. Não é a questão, então quer dizer que Deus fez algo que é falho? Não, Deus não faz nada que não seja bom, perfeito e agradável. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Mas o que era falho na aliança é o que? Era aquele que fazia aliança. Esse que era falho. Então ele diz, por isso que essa aliança, ela tinha defeito. O defeito da aliança estava naquele que estava sendo chamado a fazer uma aliança com Deus. Ele não era capaz de cumprir a sua parte no trato. Então é como, por exemplo, o irmão Adams, ele vê um irmão ali que está vendendo uma BMW. E a BMW é 100 mil reais. A irmã Adams diz, vou comprar essa BMW, até porque é vermelha, é a que a Sema sempre sonhou em ter um carro vermelho, então eu vou comprar. Mas assim, ele vai dizer para o rapaz, ó, eu não tenho 100 mil reais, eu tenho 10 reais aqui. Eu vou lhe dar 10 reais
quando for daqui a uns 30 dias, eu lhe dou R$99.990, tá certo? Aí o rapaz, tudo bem, tá certo. Aí o irmão Adams pega aí o carro, vai lá para Aracaju com o carro, mostra para cima, e daqui a pouco o rapaz liga: e aí, cadê meus R$99.990? Né? Então, nós não temos condição de cumprir a nossa parte no trato. Não temos condição. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Como é que eu vou pagar o meu pecado? Com sacrifícios? Com boas obras? Como os espíritas ensinam? Então, por exemplo, se eu fiz algo de errado, então eu vou fazer algo agora de certo, e aí eu vou o quê? Equilibrar. Não, não equilibra. Um pecado que você faz, por menor que seja, diante de Deus, você não tem como pagá-lo. Vale algo imensurável. Então, aqui nós vamos ver exatamente isso. A primeira aliança, se ela tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para a segunda aliança. Então, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para essa segunda aliança. Desde o começo, quando Deus entregou a lei para Moisés, Deus já tinha em mente aquilo que seria feito depois. Desde o começo, Deus já tinha oferecido o seu próprio Filho como sacrifício perfeito para perdoar pecados. Então, versículo 8: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vamos abrir lá em Jeremias capítulo de número 31. Jeremias 31. Jeremias 31, a partir do versículo de número... a partir do versículo 26. Jeremias 31, a partir do versículo 31. Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor. É exatamente esse texto que o autor dos Hebreus está fazendo referência. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão. Perceba, Jeremias, ele vai profetizar cerca de 500 anos antes de Jesus Cristo vir. A lei estava vigorando de maneira plena naquele momento. E mesmo assim, Jeremias já mostra: é necessária uma nova aliança. É necessária uma nova aliança. E ele diz: não conforme a aliança, versículo 32, que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Então, o problema da aliança que Deus fez pela lei não foi a lei, foi quem? O povo. Então, eles anularam a minha aliança, não obstante eu vos haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha que coisa. Essa nova aliança havia sido profetizada centenas de anos antes de Cristo vir. Mas para que uma aliança fosse de fato feita, era preciso que também fosse feita um novo sacrifício, diferente do que era feito anteriormente. Então, perceba como está tudo vinculado aqui na mente do autor aos Hebreus, que agora nos ensina, segundo a divina inspiração do Senhor. E de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, versículo 8, do capítulo 8, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais
no dia em que tomei pela mão do Egito, para os conduzir para a terra fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então perceba, Deus mostra como a antiga aliança, ela foi rejeitada pelo povo. Foi o próprio povo que rejeitou essa aliança, não se colocando debaixo da sua ordem. Mas Deus é tão misericordioso, irmãos, que Ele proporciona uma nova aliança. E Ele faz uma nova aliança agora diferenciada. Uma nova aliança que não dependesse da obediência do povo. Porque se dependesse da obediência do povo, de novo falharia. É por isso, irmãos, que quando uma pessoa diz que a salvação se perde, é algo muito mais complexo do que se pode imaginar. Então a pessoa diz, cuidado, viu, varão, porque você está hoje aqui salvo e amanhã pode ser que você perca a sua salvação. Essa pessoa não entendeu nada do plano de Deus. Sabe, a salvação não é algo que o homem tem. A salvação é algo que está nas mãos de Deus. Que se Deus colocasse na mão do homem, de fato ele perderia. Mas que Deus não colocou na mão do homem a salvação. A salvação pertence ao Senhor, e Ele não delega isso a homem algum. Por isso que Jesus, Ele fala inclusive debaixo da propriedade. Ele diz, as minhas ovelhas, vocês são minhas ovelhas, e ninguém pode arrebatar vocês das minhas mãos, porque o Pai que me deu todas vocês é maior do que todos. Então essa é a certeza da salvação. Porque o cristão, o verdadeiro cristão, o cristão regenerado, e era isso que o autor estava querendo mostrar, ele não podia retroceder para as ordenanças da lei, porque a aliança que ele estava debaixo agora era uma aliança superior, era uma aliança perfeita. A aliança que ele conhecia anteriormente era uma aliança imperfeita, e não podia salvar. Só essa aliança pode salvar, porque ela é feita de maneira unilateral. Deus reconcilia o povo como? Através de Deus Filho. Então a aliança que é feita agora é feita entre Deus Pai e Deus Filho em favor do seu povo. A aliança do Antigo Testamento era feita entre Deus e o povo não podia obedecer. Agora essa nova aliança é feita entre Deus e Jesus, que é Filho de Deus. E portanto Jesus não somente pode, como obedeceu tudo. Jesus obedeceu e alcançou um lugar muito mais excelente do que qualquer outro lugar, de maneira que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, tanto dos céus quanto da terra. Então, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, versículo 10. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei a minha lei, também no seu coração escreverei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Perceba como é essa nova aliança. Nessa nova aliança, você só vê o que? Deus. Eu vou imprimir em vocês. Na antiga aliança diz assim, olha, guarde os meus mandamentos no seu coração, viu? Você tem que guardar os meus mandamentos. Nessa nova aliança, Deus imprime os mandamentos no coração, na mente das pessoas. Então ele diz, e também sobre o seu coração as escreverei. Deus, Ele mesmo vai escrever as suas ordens no nosso coração. Perceba como isso é maravilhoso, irmãos. Como essa aliança, ela é totalmente diferente da antiga. Por isso ela pode fazer aquilo que a antiga não podia, que é justamente salvar o homem. O homem sempre precisou ser salvo, e ele sempre precisou da graça de Deus para que ele fosse salvo, pois o homem jamais conseguiu cumprir as ordenanças de Deus. Nem no Éden, que tudo era perfeito, a terra era perfeita até aquele momento, Deus tinha feito tudo muito bom, como está escrito lá em Gênesis 1 e 2, mas mesmo naquele ambiente tão perfeito, onde o próprio Deus conversava com Adão e Eva, eles pecaram. Imagine num mundo amaldiçoado.
o quanto somos inclinados, o quanto nós éramos, dominados pelo poder do pecado, mas hoje nós, que somos cristãos regenerados, somos tentados pela influência do pecado. Todos nós aqui somos tentados todos os dias, tentados pelo pecado, mas pelo Espírito nós podemos agora resistir, uma vez que o próprio Deus inscreveu no nosso coração e mente a sua lei. E agora nós somos capazes, segundo o poder de Deus, guerrear essa batalha espiritual. Como disse o apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados, potestades, hostes espirituais do mal. Nós temos uma armadura que Deus nos deu para que possamos lutar. Em uma outra carta, o mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo diz: porque quando nós lutamos, nós não usamos armas carnais, nós usamos armas espirituais. Essas sim são poderosas em Deus. E ele diz mais ainda: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então é isso que o cristão faz diariamente, é isso que estamos fazendo agora. Estamos sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que possamos estar preparados para superar cada obstáculo que se interpõe no nosso caminho em rumo à vida eterna, rumo à cidade celestial, para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo, para que possamos resistir às inclinações malignas que habitam no nosso coração antigo, né? Na nossa velha natureza. Então aqui nós vamos ver como essa nova aliança, ela é extremamente superior à antiga aliança. E aqueles que voltavam à antiga aliança, eles estavam retrocedendo para a perdição, porque a antiga aliança nunca pôde salvá-los. Então, mais adiante o escritor vai dizer isso para nós, o escritor da carta. Versículo 11: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Jesus não está dizendo que não vai haver pastores e mestres, porque senão a carta aos Efésios não teria validade. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, nos é dito que o próprio Jesus instituiu pastores e mestres para edificação. Aqui nessa própria carta aos Hebreus vai ser dito como é importante valorizar e seguir os guias, aqueles que ministraram a palavra de Deus na nossa vida. Mas o que ele está dizendo aqui? O que o profeta Jeremias quis dizer, e que agora o autor de Hebreus está fazendo uso dessa palavra profética de Jeremias no sentido do cumprimento em Cristo Jesus? O que ele está dizendo, irmãos, é algo muito fácil de ser visto quando nós olhamos para o exemplo real. Quando Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, ele fez um questionamento aos seus discípulos. Ele perguntou o quê? Quem dizeis vós que eu sou? Não foi isso? E então começaram, né? Uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo. E Pedro se levantou e disse: Senhor, tu és Filho de Deus. E aí Jesus então responde: realmente, Pedro, eu sou filho de Deus. E não foi carne e nem sangue. O que ele está dizendo? Não foi pessoa nenhuma que te ensinou isso, Pedro. Você não foi ensinado por homens em relação à minha divindade. Foi o próprio Deus que revelou isso a você. Então, quando alguém crê em Cristo de maneira plena, eficaz e salvífica, isso não vem de um ensinamento humano, por melhor que seja o professor. Então, o irmão Adams, ele vai se tornar o maior evangelista do século 21. Ainda que ele possa pegar lá a Bíblia e mostrar argumentos assim preciosos acerca da sã doutrina, se Deus não vivificar, não vai adiantar nada. É capaz dele sair apedrejado do lugar. Se Deus não, Ele mesmo, ensinar no coração daquela pessoa que Jesus Cristo é o seu Filho e que portanto deve ser adorado, obedecido, seguido, buscado.
Se o próprio Deus não colocar isso nos nossos corações, homem nenhum consegue. É isso que ele está dizendo aqui. Mais uma vez eu vou repetir. E agora, dito isso, vai ficar fácil a gente entender o que está escrito aqui. E não ensinará jamais cada um o seu próximo. Por quê? Porque o ensino que nós fazemos de um para com o outro é limitado. O pastor americano chamado Steve Lawson, ele fala a respeito de uma frase e ele diz o seguinte: nós pregadores só podemos levar a palavra de Deus até os ouvidos. Só Deus pode levar a sua palavra até o coração do homem. Então, nós, por mais que sejamos pessoas, obreiros aprovados, que manuseiam bem a palavra de Deus, por mais que de fato nós preguemos a sã doutrina, apresentemos de maneira correta o plano de Deus, o plano de salvação de Deus, ninguém vai crer, a menos que o próprio Deus coloque nos seus corações, a menos que o próprio Deus os ensine, né? Então, não é que a pregação não vale para nada. Então eu não vou pregar. Vai, porque Deus vai usar a pregação como instrumento de conversão. São esses dois elementos. É como a água. A água, você tem hidrogênio e oxigênio formando um elemento essencial para a sobrevivência do ser humano, que é a água, o H2O. Se você tirar o hidrogênio e ficar só oxigênio, não tem água. Se você tirar o oxigênio e ficar só hidrogênio, tem água? Não tem água. E, portanto, você não vai viver sem água, o ser humano morre. Então, a mesma coisa, irmãos. Deus, Ele ordenou que nós pregássemos o Evangelho, porque Ele mesmo disse que usaria essas palavras que Ele mesmo ordenou que pregássemos para vivificar os ouvintes. Então, aqueles que ouvem a pregação do verdadeiro Evangelho, eles são alcançados pelo poder do Espírito Santo, então eles são vivificados. Mas também, irmãos, há um outro cumprimento aqui dessa promessa. A Bíblia vai dizer que tudo que fazemos na igreja, nós fazemos em Cristo. A Bíblia vai nos ensinar um dos mistérios da fé. E por que é mistério? É mistério não porque nós não entendemos, é mistério porque nós não entendemos a sua totalidade. A Bíblia vai dizer que quando nós cremos em Cristo, nós somos então unidos a Ele, de tal forma que Cristo e a sua igreja são uma coisa só. E onde é que começa Cristo? E onde é que termina a igreja? Ninguém sabe. A união é algo tão profundo que quando Saulo de Tarso perseguia a igreja de Cristo, Jesus aparece até ele no caminho de Damasco e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus, Jesus já estava no céu. Saulo estava perseguindo a igreja, que é o corpo de Jesus, o corpo de Cristo. Essa união inseparável entre Cristo e a sua igreja. Então, quando um pastor separado por Cristo para pregar segundo a sua palavra, é o próprio Cristo que está pregando por intermédio daquele homem. Porque tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos em Cristo. Porque se não for em Cristo, não tem validade alguma. Qualquer palavra que seja palavra de homens, ensinando para homens, não tem validade. A única coisa que vai trazer edificação, santificação e salvação para a igreja é a palavra de Cristo, sendo propagada pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Então, de certa forma, irmãos, hoje em dia nós vivemos essa promessa. O próprio Deus nos ensina, por intermédio de Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, quando nós olhamos para essa aliança, nós vemos como isso é extremamente superior àquela antiga aliança. Então, mais adiante, irmãos, eu já estou chegando aqui à conclusão, do versículo 12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Agora Deus diz: eu não vou me lembrar mais dos seus pecados. Perceba que os sacrifícios que eram feitos a cada ano, eles eram feitos de tal forma
que quando eu cometia novos pecados, era necessário o quê? Novos sacrifícios. Mas agora não. Agora o Senhor diz que debaixo dessa nova aliança, os sacrifícios, os pecados, são perdoados de maneira definitiva. Jesus Cristo morreu por falhas que eu ainda nem cometi e que vou cometer. Então, muitas vezes a pessoa diz assim: olha, se você não confessar um pecado, você vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões, jamais será perdoado. Isso é certo? É claro que é certo, está na palavra de Deus. Mas isso é certo, irmãos, para quem? Para os ímpios. Para nós, os nossos pecados já foram perdoados. O escrito de dívida que era contra mim e você foi pregado na cruz. Jesus pagou muito mais do que nós seríamos capazes de pecar. O sangue de Jesus, uma gota daquele sangue, valia muito mais do que todos os pecados da humanidade. Porque é o sangue do próprio Deus. Então, é nesse sentido que ele mostra que essa nova aliança, feita debaixo desse sangue, agora ela perdoa pecados de maneira definitiva. De maneira definitiva. Versículo 13. Quando ele diz, e o último versículo nós vamos concluir aqui. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Então, quando ele diz nova, a primeira se torna o quê? Antiquada, envelhecida. Então, ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Então ele está mostrando justamente, ele não está falando que a lei vai desaparecer, ele está falando aquela antiga aliança. Nós não devemos mais nos remeter a ela. Por exemplo, nós buscamos obedecer a lei? Claro. Mas nós não buscamos obedecer a lei na motivação dos judeus. Os judeus buscam obedecer a lei para serem salvos. Nós não. Nós buscamos obedecer a lei porque já fomos salvos. Nós já fomos salvos. Então é nesse sentido que ele está falando, de que essa primeira aliança ela se tornou antiquada. E ela está sendo, cada vez mais, ela vai desaparecer. Por quê? Porque à medida que eu tento obedecer a lei para me salvar, eu só vou entrar em um estado de quê? De desespero ou de engano. Desespero, se eu for honesto, eu vou perceber que eu não consigo cumprir a lei toda. E auto-engano, se eu achar que estou cumprindo a lei. Ah, não, eu estou cumprindo. Não está, meu filho, você não está cumprindo a lei. Jesus vai dizer dos fariseus que achavam que cumpriam toda a lei na sua época. Ele diz: vocês coam o mosquito, mas engolem o camelo. Vocês se preocupam com os pontos menorzinhos da lei, mas vocês se esquecem do principal: a fé, a misericórdia, o amor. Cadê? Onde é que está? Quando perguntaram a Jesus: Jesus, resume aí os mandamentos. Ele diz: é fácil. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e o seu próximo como a você mesmo. Nisso se resume toda a lei, os profetas. Então busca obedecer isso. Mas quem consegue obedecer isso? Ninguém. Então, todos os dias, irmãos, nós nos direcionamos ao Senhor no mesmo espírito que aquele publicano de Lucas 18. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Por mais, irmãos, que nós busquemos viver uma vida que agrade a Deus, se você tem o Espírito Santo, você vai ver que existem sempre aspectos da sua vida, áreas da sua vida que ainda precisam ser santificadas. A obra de santificação é uma obra contínua desse lado da eternidade. Por isso que lá no livro do Apocalipse nos é dito: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Você foi limpo, mas você deve se limpar cada vez mais. Então o cristão, ele nunca diz: ah, hoje foi um dia ótimo, eu cumpri toda a lei, eu amei a Deus acima de todas as coisas, e eu amei o meu próximo como a mim mesmo, olhe como eu mereço a salvação. Um cristão nunca vai chegar a essa conclusão. Nenhum dia a gente deita a cabeça no travesseiro e diz: Senhor, como eu te amei demais hoje. Todos os dias nós deitamos no travesseiro e dizemos: Senhor, como o Senhor nos ama.
A certeza é do amor de Deus para conosco, e não do nosso amor para com Deus, porque o nosso amor é imperfeito como nós somos imperfeitos. Mas o amor de Deus que nos alcançou em Cristo Jesus e nos salva é perfeito. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos: e a esperança não nos decepciona. A esperança do cristão, ela está baseada no que, meu irmão Adams? No amor de Deus, que é derramado constantemente em nossos corações, redunda em salvação. Mas lá em Romanos, Paulo vai dizer: e a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é constantemente derramado em nossos corações. Quanto mais eu me achego a Deus, quanto mais eu tenho consciência das minhas próprias sujidades, mais eu vejo como o amor de Deus é maior do que eu imaginava. Então, quando eu fui salvo, eu conheci os meus pecados assim, e aí eu entendia que o amor de Deus era desse tamanho. À medida que eu fui conhecendo a palavra de Deus, à medida que eu fui andando com Cristo, por intermédio da sua palavra, eu fui vendo que eu sou um pecador muito maior do que eu imaginava. E eu fui vendo que o amor de Deus também era maior do que eu imaginava. Por isso que Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Não é que o cristão vai pecar, vai continuar pecando, porque a Bíblia diz que todo aquele que vive pecando não é filho de Deus. É que o cristão cada vez mais vai perceber que mesmo que externamente ele esteja limpo, internamente nós estamos sempre tendo que nos limpar. Por exemplo, irmãos, digamos que os irmãos aqui, quem gosta de limpar? Quem gosta de fazer uma faxina aí? Ninguém. O varão aqui, ó. Ô irmão, seja verdadeiro, né? Vamos dizer assim, que todos vocês aqui, os irmãos do CAC, que é tudo operoso, principalmente Felipe gosta muito de trabalhar. Então vamos dizer que os irmãos do CAC gostam de trabalhar. Então eles: pastor, olha, pastor, a igreja não está muito limpa, não, a gente vai dar um trato na igreja. E aí, meu irmão, o irmão Augusto vai comprar aquele material de limpeza assim, sabe? Sei nem o que é, cloro, não sei o que, veja, tudo, e vai dar aquela limpeza. A igreja, quando chegar aqui de noite, meu filho, chega, vai estar brilhando os azulejos. Então quer dizer que a gente não precisa mais limpar? Aí daqui a uma semana a igreja está toda suja. Aí a gente dizia: aí, irmão, vamos limpar. Não, a gente já limpou semana passada, ele deu grau. Mas suja de novo, irmão. Assim é a nossa alma. Enquanto nós estamos aqui, sabe, é como uma grama que você corta, ela fica bonitinha, né? Mas se você deixar, daqui a pouco ela sobe e fica parecendo um matagal. E aí você vai ter que podar de novo. Somos nós. Por isso que Jesus diz que o limpo deve se limpar constantemente. Às vezes você diz para o seu filho: meu filho, Malu, você escovou os dentes hoje? Escovou? Ah, parabéns, viu? Então, ó, você chega assim pro seu filho e diz: olha, vai escovar os dentes. Ah, meu pai, já escovei ontem. Se escovar toda hora, ele vai cair, né? Não, irmãos, a gente tem que constantemente estar fazendo a nossa higiene pessoal, que a gente sua, né? Nós exalamos alguns odores que não são tão agradáveis, né? E por isso a gente precisa constantemente estar passando por esse processo de higiene. Então a mesma coisa a nossa alma. A nossa alma, ela foi lavada de forma definitiva pelo sangue de Jesus. Mas em virtude da nossa dupla natureza, o cristão, ele é santo, porque ele foi santificado por Jesus, mas a velha natureza, a natureza pecadora, ainda continua lá, coabitando no mesmo ser, duas naturezas. Quando você é regenerado, quando você é ímpio, só tem o quê? A natureza pecaminosa. Então, essa natureza pecaminosa, o tempo todo, ela vai estar querendo sujar, entre aspas, a nossa alma. E a gente vai ter que estar o tempo todo passando por esse processo. Então, é nesse sentido que ele diz: nós não podemos voltar para a lei, porque a lei não vai conseguir fazer o que a graça faz, né? Então, hoje vai ser só até aqui, em virtude do horário, que o Senhor nos dê graça, para que semana que vem possamos estar aqui continuando esse estudo tão precioso que é o estudo dessa carta aos Hebreus, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão aprazível, ó Deus, tão maravilhosa, Senhor, a Tua presença sendo sentida, Senhor, nos quatro cantos desse salão. Muito obrigado, Deus, muito obrigado,
por tudo aquilo que o Senhor tão graciosamente tem derramado nas nossas vidas, Senhor. Paz, amor, alegria, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. Ó Deus, que o Senhor possa derramar cada vez mais, Senhor, do Teu Espírito sobre nós. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a aquilo que ainda tem produzido ansiedade, angústia no nosso coração. Nos ajuda a aprender a descansar em Ti. Que nós possamos cada vez mais, Senhor, descansar nos Teus braços, na certeza de que aqueles que esperam no Senhor não se cansarão, na certeza que aqueles que descansam no Senhor não se decepcionarão. Ó Deus, que nessa manhã a paz que excede todo entendimento possa proteger a nossa mente e o nosso coração e nos fazer andar, Senhor, convictos de quem nos salvou, Senhor, e para que fomos salvos. Nos ajuda, meu Deus, a viver essa vida que o Senhor propôs para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e não se esqueça de dizer ao seu irmão que o caminho é estreito, mas ele te levará ao céu.